Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E realmente a situação é muito mais preocupante do que nós imaginávamos. Hoje teve entrevista coletiva da diretoria administrativa do Vasco da Gama e o Jorge Salgado, o Alexandre Pássaro, o Luiz Melo, o Duque Estrada falaram sobre os problemas do Vasco que nós já sabíamos que tinha. O grande problema é que as soluções não foram apresentadas. E sabe por que não foram apresentadas? Porque não há solução para o Vasco da Gama com essa atual diretoria. E realmente isso é muito preocupante. A gente vai falar sobre isso, rapaziada, sobre tudo que rolou nessa entrevista coletiva, sobre o Jorge Salgado falando em ter emprestado dinheiro do seu próprio bolso ao Vasco e não querendo divulgar os valores, falar sobre muitas outras coisas, como a dificuldade para contratar reforços e também sobre o ex-presidente Alexandre Campelo, que ontem deu uma entrevista em exclusividade. A gente vai passar aqui para você, torcedor vascaíno, as falas do ex-presidente do Vasco da Gama confirmando sobre o golpe que foi dado nas eleições do dia 7 de novembro, onde naquela ocasião o Leven teria ganho, e também onde ele fala que o atual VP de Finanças do Vasco da Gama, Adriano Mendes, queria o rebaixamento do Vasco. Então a situação é complicada, rapaziada, mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as novidades, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva. A sua inscrição é importante para esse atual momento do Vasco. Ela não é importante para mim, ela não é importante para os youtubers, ela é importante para o futuro do Vasco. Porque realmente, torcedor, agora nós, apesar de tudo, somos a voz de você que está aí desse outro lado. Então se você concorda com a nossa ideia, se você concorda com o nosso posicionamento, se inscreva no canal para que a gente possa ter mais força, que a gente possa falar mais alto e que a gente possa ser ouvido pelas pessoas que estão atualmente dentro do Vasco e realmente tentar mudar essa solução. Mas a gente precisa de você. Então se inscreva, deixe o seu like, mas principalmente seu comentário sobre o que você está achando desse momento, que é o pior momento da história do Vasco da Gama. Amanhã o Vasco completa 123 anos. Estamos em 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama e começar falando sobre essa entrevista coletiva que aconteceu pela parte da manhã, né? Às 10 horas da manhã, tivemos a entrevista coletiva, às 10 não, às 11, com a presença da diretoria administrativa. Nessa mesa, que está aparecendo a foto para vocês, estavam presentes o Luiz Melo, que é o CEO da empresa, o Roberto Duque Estrada, que é o segundo vice-presidente geral, o Alexandre Pássaro e, é claro, o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado. E mais uma vez, como acontece em todas as entrevistas em que o Jorge Salgado participa, é impressionante como a situação piora. Foi a primeira entrevista para o canal Atenção Vascaínos, onde o próprio disse que caso entrasse dinheiro no Vasco, iria entrar para pagar a si mesmo e pagar os outros que emprestaram dinheiro ao clube. A outra entrevista que ele deu para o Mauro César, ele disse que iria controlar os canais de internet do Vasco da Gama e agora ele realmente mostrou os problemas que todos nós já sabíamos e não apresentou nenhum tipo de solução. Então a cada entrevista coletiva o Jorge Salgado consegue piorar a situação do clube e esse é o grande problema que está atualmente dentro do Vasco. E hoje, mais uma vez, ele falou sobre isso, ele falou sobre os problemas, ele falou sobre a herança maldita do Vasco da Gama, das outras gestões, o que realmente é desculpa há muito tempo dentro do clube. E o torcedor vascaíno não quer saber mais de desculpa. O torcedor vascaíno não quer saber mais de problemas, de herança maldita, de erros de outras gestões. O torcedor vascaíno quer a solução. Porque se ficar nessa, gestão após gestão, o Vasco nunca vai ser solucionado. Nunca vai realizar a solução dos seus problemas. E infelizmente, mais uma gestão que não apresenta essas soluções. E hoje, o Jorge Salgado passou uma frase, falou aí uma frase que vai estar passando aí para vocês. Ele disse com relação à viabilidade do Vasco. Foi perguntado se o Vasco é viável, ou seja, se o Vasco tem recuperação. E ele respondeu isso daí. Dá uma olhada nas falas do atual presidente. Passar pela cabeça de alguém que o Vasco não seja viável. O Vasco é um clube absolutamente viável. A gente vive um momento de dificuldade. A herança foi pesada na hora que a gente chegou aqui no clube. Mas, aos poucos, a gente está colocando o clube em ordem. A gente tem uma equipe muito competente,
A gente tem pessoas do mais alto gabarito, estamos trabalhando com afinco para resolver os inúmeros problemas que aqui a gente encontrou quando chegamos. E a gente está tirando da frente uma série de problemas, estamos aí avançando em uma série de questões e a gente tem a certeza absoluta que a gente vai conseguir, ao final de tudo, resolver várias questões que nos afligem. Segundo o presidente, ele disse que o Vasco é viável, repetindo as falas do próprio. Disse que, sem dúvidas, não sei de onde pode passar pela cabeça de alguém que o Vasco não possa ser viável. E disse que a gente vive num momento de dificuldade. A herança foi pesada, mas estamos ao pouco colocando o clube em ordem. E a gente entra numa contradição que o próprio Jorge Salgado conseguiu entrar hoje pela parte da manhã nessa entrevista coletiva. Porque ontem o Vasco divulgou a seguinte nota no seu site oficial. Em a surpreendente decisão do juiz gestor da CAEX inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais básicas. Pretende decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a quinta maior torcida do país. Ou seja, ontem o Jorge Salgado, que é o presidente do Vasco, em site oficial, disse que a decisão do juiz inviabiliza o completamento e o funcionamento do Vasco. E hoje, em entrevista coletiva, para mais de 20 mil pessoas, ele fala que o Vasco é viável. Então, Jorge Salgado, mais uma contradição do senhor. Mais uma entrevista coletiva que você não fala a verdade. Isso que o torcedor vascaíno não está aguentando mais. Mas vamos seguir, rapaziada. Vamos trazer aqui mais do que rolou nessa entrevista coletiva sobre investimento externo. Ele disse que os recursos que o Vasco tinha, né, porque foi prometido antes da eleição, no período eleitoral, pela própria chapa mais Vasco, que é a chapa do Jorge Salgado, que teria ali 100 milhões garantidos. Disse que realmente o Vasco iria ter um investimento externo grande, que já tinha muito dinheiro garantido caso o Jorge Salgado viesse a entrar dentro do clube, e nada aconteceu. E como sempre, desculpas foram dadas. Então dá uma olhada na desculpa do próprio Jorge Salgado com relação aí a esse investimento que foi prometido, mas acabou não sendo cumprido. E sabe por quê? Por causa disso. Dá uma olhada. Quais são as desculpas, Salgado? Prolongando, a gente tomar posse. E ela perdura até hoje. Então, o que acontece? Aqueles recursos que a gente tinha como meta captar, a gente começou a ter dificuldade, não só pela pandemia, mas também a instabilidade política interna do Vasco trouxe um certo estresse do ponto de vista de captação. Afora isso, como você bem falou, quando a gente está na campanha, a dívida do Vasco era 600 milhões. Quando a gente assume, a dívida do Vasco era 850 milhões. Quando a gente estava na campanha, a receita do Vasco era 250 milhões. Quando a gente assume, a receita do Vasco é 100 milhões. Realmente, não dá. Para pegar dinheiro de fora, fica complicado. A pandemia, a herança maldita do Alexandre Campelo, a dívida gigantesca do Vasco, a queda para a Série B, tudo isso se torna desculpa para uma gestão que não tinha planejamento ao entrar no Vasco da Gama. Porém, tem um porém aí, tem um mais, que é conseguir tirar dinheiro do seu próprio bolso. Se o investimento externo não dá, o investimento interno consegue de uma maneira fácil, porque o Jorge Salgado segue colocando os seus dotes pessoais, o seu dinheiro dentro do clube. Até maio eu tive notícias, eu apurei que o presidente tinha colocado aí no Vasco cerca de 25 milhões de reais. Isso é correto, sem dúvida nenhuma. O grande problema é como vai ser cobrado e o grande problema é a transparência que foi falada no início da gestão e não vem sendo cumprida. Esse valor, segundo notícias e apuração, já estaria chegando a 30 milhões de reais. E o Jorge Salgado hoje na entrevista coletiva foi perguntado sobre isso. E será que ele respondeu? Lógico que não. O próprio disse que iria se sentir de uma maneira desconfortável em falar o valor que ele estava emprestando ao Vasco. O Vasco precisa de transparência, Jorge Salgado. Se você pegou, se você colocou, fala quanto colocou, fala os juros que serão colocados, porque antes disso o próprio havia falado que não gostaria mais de envolver pessoa física dentro do Vasco. E ele é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, ele não é uma empresa, a menos que ele venha estar pegando dinheiro da empresa.
que antes dele sentar na cadeira de presidência do Vasco, estava em decadência. Então realmente é uma situação complicada que vem acontecendo dentro do nosso clube e tudo isso acaba tendo consequências. E a grande consequência atualmente é os reforços, que não vêm, que não aparecem. Chegamos hoje ao dia 20 de agosto, a janela se encerra dia 30 e o Vasco ainda não apresentou novos reforços, novas contratações. E isso, torcedor, é preocupante, porque com esse elenco composto por Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá, Hernando, Zeca, não vai subir. Isso é uma certeza que infelizmente o torcedor vascaíno tem e é a única que o torcedor vascaíno tem com relação ao seu futuro. Se continuar dessa maneira, o Vasco não sobe. E o Pássaro falou sobre isso, o Jorge Salgado falou sobre isso na entrevista coletiva de hoje. O Pássaro deixou bem claro, né, que tá de olho ao mercado, atento, mas muitas vezes quer negociar com um ou outro jogador, mas acaba tendo complicações durante as negociações, ou às vezes até mesmo o clube não consegue liberar. E o Salgado falou a seguinte frase: dentro da nossa realidade, se a gente puder contratar, tem que contratar. No futebol temos que persistir. Acho que em algum momento o resultado vai aparecer. O grande problema é quando vai aparecer, porque com esse elenco dificilmente esse resultado que o torcedor quer, e não sei se a gestão de vocês querem também, vai aparecer. O Vasco em 11º colocado, a 5 pontos do G4, e até o momento nenhum reforço foi anunciado e colocado dentro do clube. A situação, torcedor, é muito mais séria do que a gente imagina. E até por causa disso, ontem a Sempre Vasco, chapa S encabeçada pelo Júlio Brandt, e concorreu às três últimas, aliás, eleições do Vasco da Gama, fez uma nota digna, sensacional. E eu separei um pedaço da nota que fala o seguinte sobre a gestão Jorge Salgado. Na promessa financeira dos 70 milhões que já estavam captados até os 100 milhões que seriam aportados no futebol, o que se viu foram empréstimos que aumentaram a dívida do clube. O tal plano para ser implementado no dia 1 não existe. E o que se vê é uma pseudo-austeridade furada, que é filme repetido da última gestão. Realmente, a situação é complicada. Realmente, o aporte financeiro prometido não veio. O que veio foi o aporte do próprio senhor Jorge Salgado e as dívidas do clube aumentando. Coloca dinheiro e esse dinheiro vai embora rápido, voado. Nem vê a cor do dinheiro que chega. Então a situação é complicada, a situação é crítica. E para piorar mais, ontem teve entrevista do Alexandre Campelo no canal Fala Vascaíno, do Aquiles, do Ed Xavier, um grande amigo também que o Vasco acabou dando. Um abraço pro Ed. E ele entrevistou o Alexandre Campelo e o Campelo realmente abriu o bico. Falou tudo. Inclusive, falou sobre essa nota aí, parcialmente do Júlio Brandt, onde o próprio Brandt fala que é filme repetido da última gestão. E para vocês terem noção, nessa última gestão tinha o Adriano Mendes, o VP de Finanças atualmente da gestão Jorge Salgado. Nela, o Alexandre Campelo explicou o porquê houve essa quebra, o porquê o Adriano Mendes se desvinculou da gestão. E vocês querem entender o verdadeiro motivo dele ter saído do rumo certo, que é a chapa ali, que é a ideia do Campelo, e ter ido para Mais Vasco, chapa agora do Jorge Salgado e ser o VP de Finanças do Gigante da Colina? É por causa disso. Dá uma olhada aí nas falas do próprio ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo. O que eu vou manter de sócio-torcedor, o que eu vou ter de bilheteria a mais, porque eu tenho esses jogadores com mais qualidade. E a resposta... Aí eu falei, se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de cair para a segunda divisão. Deixa cair, Campelo. Deixa cair. De repente, só assim que resolve. Pô, aí é brabo, hein, irmão? Entendeu? Essa frase foi de quem, Campelo? A gente rompeu, porque eu falei, só que eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar, porque queriam que eu diminuísse de 4 milhões... torcedor, exatamente. A cada momento que passa... torcedor, exatamente. A cada momento que passa, a situação complica mais. É inacreditável o que está acontecendo dentro do Vasco. Um VP de Finanças falar para o presidente, que era o Alexandre Campelo naquele período, que não era para contratar. O Alexandre Campelo disse que era. E o Adriano Mendes falou, o Campelo virou para ele e falou, né? Se não contratar, vai cair. E simplesmente o Adriano Mendes falou, deixa cair. Esse é o Vasco, rapaziada. Esse é o nosso Vasco. E esse é o Vasco que está atualmente nas mãos deles, porque o Adriano Mendes segue dentro dessa atual gestão. Ou seja, o Vasco não vai subir, provavelmente ele vira pro Pássaro, pro Salgado e fala, deixa eu permanecer na Série B. Então é complicado. E para finalizar com mais uma frase do Alexandre Campelo sobre as eleições do dia 7 de novembro. Eleições que o Leva esse ano foi campeão. Campeão não, vencedor, né? E o Campelo falou, esclareceu e mostrou o que realmente aconteceu naquela eleição.
Dá uma olhada aí nas frases que confirmam o que aconteceu naquelas eleições do dia 7 de novembro em São Januário. Esses caras usam e abusam da justiça e eu não sei. É isso aí. É isso aí, pô. Eles conseguem tudo. Eu não estou entrando nessa questão, porque, veja bem, eu não estou tomando partido de ninguém. É só uma análise minha. Eu acho que as duas eleições foram vergonhosas. Sou contra a votação que elegeu o Levenciano. Não é isso. Eu estou dizendo que as duas eleições tiveram erros. Concordo com você, Tiagão. Eu concordo. O que os caras fazem é sacanagem. Tá perdendo? Joga as cartas pro alto. Pura bola e vai embora, tá casa. Pura bola e vai embora, tá casa. Foi isso que foi feito. Estão perdendo? Joga a carta pro alto. Esse é o Vasco da Gama, torcedor. O Vasco tá na mão deles, infelizmente. E a grande preocupação é, até quando? A grande preocupação é, será que vamos subir? Ou será que o Vasco vai continuar com as portas abertas? Porque desse jeito, realmente, a situação fica muito complicada e a preocupação de nós, torcedores que amamos esse clube, só aumenta. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todos os detalhes dessa entrevista coletiva, essa fala do Alexandre Campelo que pegou a gente de surpresa. E amanhã, ou hoje ainda pela parte da noite, a gente retorna, trazendo as últimas notícias também e as últimas novidades, que teremos um dia muito cheio dentro do Vasco da Gama. Grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.